Bom dia, eu vou falar sobre o começo da urbanização no Brasil. O começo da urbanização do Brasil está ligado ao processo de colonização portuguesa. Quando os portugueses chegaram ao território brasileiro em 1500, não havia interesse imediato em criar cidades. Durante os primeiros anos, conhecidos como período pré-colonial, a principal atividade era a extração do pau-brasil, realizada por meio de feitorias, que eram pequenos postos comerciais instalados no litoral. Nessa época, não existiam cidades organizadas, pois Portugal estava mais interessado no comércio do que na ocupação efetiva de terra. A urbanização começou de fato a partir de 1530, quando a coroa portuguesa percebeu a necessidade de ocupar e defender o território contra invasões estrangeiras. Em 1532 foi fundada a Vila de São Vicente, considerada a primeira vila do Brasil. A partir desse momento, outras vilas e povoados foram surgindo ao longo da costeira do Brasil, costeira brasileira. Essas localidades tinham funções administrativas, políticas, militares e econômicas, servindo para controlar a colônia, arrecadar impostos e organizar a produção agrícola. As primeiras cidades se desenvolveram principalmente no litoral, porque era dali que partiam os navios que transportavam as mercadorias para a Europa e chegavam produtos vindos de Portugal. Além disso, a proximidade com o mar facilitava a defesa do território. Durante os séculos XVI e XVII, a economia açucareira impulsionou o crescimento urbano, especialmente na região Nordeste. Os engenhos de açúcar eram a base da economia colonial, e cidades como Salvador, Olinda e Recife tornaram-se importantes centros administrativos e comerciais. Apesar disso, a maior parte da população vivia nas áreas rurais, e o Brasil ainda era uma colônia predominante agrária. As cidades coloniais brasileiras apresentavam características marcantes. Suas ruas eram geralmente estreitas e irregulares, acompanhando o relevo do terreno. As igrejas ocupavam posições de destaque, refletindo a forte influência da Igreja Católica na sociedade colonial. As praças centrais concentravam os principais edifícios administrativos e religiosos, funcionando como espaço de convivência e organização urbana. No século XVIII, a descoberta de ouro e diamantes na região de Minas Gerais provocou uma importante mudança no processo de urbanização. Pela primeira vez, o crescimento urbano deixou de se concentrar apenas no litoral e avançou para o interior do território. A mineração atraiu milhares de pessoas, estimulando a formação de novas cidades e o desenvolvimento de atividades comerciais. Nesse contexto, surgiram importantes centros urbanos como Ouro Preto, Mariana, Diamantina e São João del Rei. A mineração também favoreceu a construção de estradas e aumentou a circulação de pessoas e mercadorias entre as diferentes regiões da colônia. Portanto, o início da urbanização brasileira ocorreu de forma lenta e gradual durante o período colonial. As primeiras cidades surgiram para atender às necessidades de administração, defesa e exploração econômica da colônia, inicialmente concentrada no litoral e ligada à produção açucareira. A urbanização expandiu-se para o interior com o ciclo da mineração. Esse processo lançou as bases de rede urbana brasileira e contribuiu para a ocupação e integração do território, que mais tarde daria origem ao Brasil moderno. Bom dia, meu nome é Breno e eu vou falar sobre o êxodo rural no Brasil. O êxodo rural é o processo de migração de pessoas do campo para as cidades. No Brasil, esse fenômeno se intensificou a partir da segunda metade do século XX, devido à mecanização da agricultura, à concentração de terras e à busca por melhores oportunidades de emprego, educação, saúde e qualidade de vida nos centros urbanos. E como consequência, as cidades cresceram rapidamente, aumentando a urbanização do país. Ao mesmo tempo, muitas áreas rurais perderam população, principalmente jovens, o que contribuiu para o envelhecimento da população do campo. Segundo o IBGE, em 2022, cerca de 87,4% da população brasileira vivia em áreas urbanas, enquanto apenas 25,6 milhões de pessoas residiam em áreas rurais. Além disso, entre 2010 e 2022, a população rural diminuiu em todas as regiões do Brasil. Como podem ver nessa imagem, a população rural, com a idade entre 15 e 29 anos, e a população entre 16 e 32 anos no Brasil, de 2012 a 2022, caiu
ao longo dos anos. De 2019 para 2022, houve uma grande diminuição dessa população rural, como vocês podem ver no gráfico. O êxodo rural continua sendo um importante fenômeno demográfico no Brasil. A migração dos jovens para as cidades reduz a população rural e contribui para o envelhecimento do campo. Apesar dos avanços tecnológicos na agricultura e das novas oportunidades no agronegócio, muitos jovens ainda deixam as áreas rurais em busca de melhores perspectivas de vida nas áreas urbanas. Bom dia, meu nome é João Gabriel e eu vou falar sobre planos de urbanização do Brasil. Os planos de urbanização do Brasil são estratégias criadas para organizar o crescimento das cidades e melhorar as condições de vida da população. Eles surgiram como uma necessidade devido ao rápido processo de urbanização que ocorreu no país, principalmente durante o século XX, quando muitas pessoas saíram das áreas rurais em busca de trabalho e melhores oportunidades nas cidades. Esse crescimento acelerado trouxe diversos problemas urbanos, como o aumento da desigualdade social, a falta de moradias adequadas, o crescimento desordenado dos bairros, congestionamentos, poluições e dificuldades no acesso a serviços básicos. Por isso, os governos passaram a criar projetos para melhorar o desenvolvimento das cidades. Os planos de urbanização envolvem ações como a construção de habitações populares, melhorias do transporte público, criações de redes de saneamento básico, organização das ruas e avenidas, preservação de áreas verdes e distribuições mais equilibrada dos serviços públicos. Um dos principais instrumentos utilizados atualmente é o Plano Diretor, que define regras para o uso do solo e orienta o crescimento dos municípios. Um exemplo marcante da urbanização planejada no Brasil foi a construção de Brasília. Inaugurada em 1960, a cidade foi projetada pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com a intenção de criar uma capital moderna e organizada. Porém, o crescimento das cidades ao redor da capital também mostrou desafios, como a expansão das áreas periféricas. Outro momento importante foi a criação de políticas de urbanização, voltada para melhorar regiões que cresceram sem planejamento, como comunidades e bairros periféricos. Essas ações procuram levar infraestrutura como água, esgoto, iluminação, pavimentação e transporte para áreas que tinham pouco acesso a esse serviço. Atualmente, os planos de urbanização também estão ligados ao conceito de cidades sustentáveis. Isso significa criar espaços urbanos que respeitem o meio ambiente, reduzam a poluição e incentivem o uso de transportes menos prejudiciais e ofereçam qualidade de vida para todas as pessoas. Portanto, os planos de urbanização são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, pois ajudam a transformar as cidades em lugares mais organizados, seguros, acessíveis e preparados para o futuro. Bom dia, meu nome é Arthur e eu vou falar sobre as cidades importantes no Brasil. O Brasil possui diversas cidades importantes, que se destacam por sua relevância econômica, política, cultural e histórica. A maior delas é São Paulo, considerado o principal centro financeiro e empresarial do país. Já Rio de Janeiro é conhecida mundialmente por suas belas paisagens, praias e importância turística e cultural. A capital do país é Brasília, sede dos três poderes e centro das decisões políticas nacionais. No Nordeste, cidades como Salvador, Recife e Fortaleza exercem papel fundamental na economia, no turismo e na preservação da cultura brasileira. Na região Sudeste, Belo Horizonte destaca-se por sua atividade econômica e tradição cultural. Já no Sul, Porto Alegre é um importante centro urbano e econômico. Essas cidades, entre outras, contribuem significativamente para o desenvolvimento do Brasil e refletem a diversidade regional do país. E também vou falar sobre os problemas urbanos no Brasil. Os problemas urbanos no Brasil estão relacionados ao crescimento acelerado das cidades e à dificuldade de planejamento para atender às necessidades da população. Entre os principais problemas estão a desigualdade social, a existência de favelas e moradias precárias, o déficit habitacional, o trânsito intenso, a poluição do ar e dos rios, a falta de saneamento básico em algumas regiões é a violência urbana. Além disso, muitas cidades enfrentam enchentes, ocupação irregular de áreas de risco, descarte inadequado de lixo e dificuldades no transporte público. Esses desafios afetam a qualidade de vida da população e exigem investimentos em infraestruturas, habitação, mobilidade urbana, segurança e prevenção ambiental.
Agora eu vou falar sobre os problemas causados pela urbanização. A urbanização acelerada e sem planejamento pode causar diversos problemas, como falta de moradia, surgimento de favelas, trânsito intenso, poluição ambiental, enchentes e sobrecargas dos serviços públicos. Além disso, pode aumentar a desigualdade social, o desemprego e a violência. Por isso, é importante investir em planejamento urbano para garantir melhor qualidade de vida à população. Agora eu vou falar sobre a favelização e desigualdade urbana no Brasil. A favelização no Brasil é o processo de crescimento das favelas, que ocorreu principalmente devido ao rápido aumento da população nas cidades e à falta de planejamento urbano adequado. Muitas pessoas migraram para áreas urbanas em busca de emprego e melhores condições de vida, mas nem todas conseguiram acesso a moradias adequadas. Com o aumento das cidades, muitas famílias passaram a ocupar áreas com pouca infraestrutura, como regiões de encostas, áreas próximas a rios ou locais afastados dos centros urbanos. Esses espaços cresceram com dificuldade de acesso aos serviços básicos, como saneamento, transporte, saúde e educação. A desigualdade urbana acontece quando diferentes grupos da população possuem condições de vida muito diferentes dentro da mesma cidade. Enquanto algumas áreas têm boa infraestrutura, segurança e serviços, outras enfrentam problemas como falta de investimentos, pobreza e dificuldade de mobilidade. A favelização também está relacionada a fatores históricos, como a concentração de renda e a desigualdade de distribuições de oportunidades. Por isso, combater a desigualdade urbana exige políticas públicas que melhorem a moradia, o acesso aos serviços básicos e a inclusão social. Atualmente, projetos de urbanizações de comunidades buscam melhorar essas áreas com obras de infraestrutura, regularização de moradias e ampliação de serviços públicos, tornando as cidades mais justas e organizadas.